Olá, meus amigos, estamos aí dando continuidade, a gente está percorrendo aí toda, a resolução do CNJ e também ali os documentos pertinentes que a gente vai estar tratando e vamos dando continuidade. A gente parou no artigo 6º, vamos dar continuidade ao artigo 7º. Põe na tela aí pra gente, olha aí, a questão da apresentação. A apresentação da pessoa presa em flagrante delito, a autoridade judicial competente será, olha aqui, ó, obrigatoriamente, é uma briga que o CNTJ vem, na questão da contabilização, alimentar o sisteminha do CNJ, que já está até lá no próprio CPP, questão do sistema, que o CNJ está buscando saber em tempo real a situação de cada pessoa presa no Brasil. E teve agora recente, deu prazo para tribunais, teve tribunal que não cumpriu, o SISTAC, que é esse sistema aí que tem que ser alimentado, porque senão perde a validade das informações. Então, você vê aqui que também o Poder Executivo, no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Sistema Prisional e Drogas, também no âmbito do Executivo, e esses sistemas eles tendem até a estar, vamos dizer assim, daqui em breve unificados, mas por enquanto ainda estão aí com tentativa de se implementar. Então, olha mais uma essa disposição, obrigatoriamente essa apresentação, vai apresentar, isso tem que ser informado disponibilizado pelo CNJ, gratuitamente para todas as unidades judiciais. Então, todas as unidades judiciais responsáveis pela realização de audiência de custódia é destinado a facilitar aí, a coleta de dados produzidos na audiência e que decorram da apresentação de pessoa presa em flagrante delito a um juiz. E tem, olha o objetivo do SISTAC aqui, os seguintes objetivos. Olha lá. Registrar formalmente o fluxo das audiências de custódia, então o fluxo delas nos tribunais, então registrar formalmente o fluxo das audiências de custódia nos tribunais, como está se implementando aí nos diversos tribunais do país, sistematizar os dados, aí tem uma padronização, a coleta, o tratamento de dados, então sistematizar os dados coletados durante a audiência, não sistematizar os dados coletados durante a audiência de custódia, de forma a viabilizar o controle das informações produzidas relativas às prisões em flagrante, às decisões judiciais e ao ingresso no sistema prisional. Então, beleza? Tá aí, a sistematização desses dados todos aí, ok? Controle das informações produzidas, relativas à prisão em flagrante, decisões judiciais e ao ingresso no sistema prisional. Produzir também estatísticas sobre o número de pessoas presas em flagrante delito, porque é o antecedente aí da audiência de custódia, de pessoas com quem foi concedida liberdade provisória, porque chegou no juiz, o juiz já faz ali, ele é que vai fazer essa análise, e ele concede ou não a liberdade provisória, E de medidas cautelares aplicadas com a indicação da respectiva modalidade, se é fiança, aí a gente vai saber quantas das cautelares diversas da prisão, o que o juiz tem aplicado mais? É comparecimento pessoal em juízo, é fiança, é não contato com determinada pessoa. Então, saber isso, como um todo, via sistema, ok? E também, eventuais, que é o principal aí, denúncias relativas à tortura e maus tratos que os presos vão estar sofrendo. Se você sofreu tortura, se sofreu maus tratos, tá lá, ele vai relatar. E elaborar uma ata, Elaborar uma ata padronizada, então a padronização, ata padronizada da audiência de custódia, ok? Ok, então vamos avançando aqui, audiência padronizada, e olha lá, mais objetivos aí. Facilitar a consulta
facilitar a consulta de assentamentos anteriores com o objetivo de permitir a atualização do perfil das pessoas presas, o perfil das pessoas presas em flagrante delito, a qualquer momento, e a vinculação do cadastro de seus dados pessoais a novos atos processuais. Então tá lá, ingressou no sisteminha, tá lá a sua situação da prisão, ok? Permitir o registro de denúncias de torturas e maus-tratos para posterior encaminhamento para investigação. Então, permitir o registro de denúncias de torturas e maus-tratos para posterior encaminhamento para investigação, né? Uma das finalidades do registro. Manter o registro dos encaminhamentos sociais de caráter voluntário. Né? Os encaminhamentos sociais aqui é a interdisciplinariedade, né? A necessidade ali, às vezes, que é muito comum, por exemplo, o delegado, tem até lá no CPP, quando prende alguém em flagrante, uma das obrigações do delegado é perguntar se a pessoa tem dependente, que dele dependa, porque senão a criança, o adolescente vai ficar lá desamparado. Então, esses encaminhamentos sociais, defensoria pública, psiquiatra, assistente social, tem que constar na audiência de custódia, ou seja, e aí? Apresentou e agora? O que é que vai ser feito o encaminhamento? É uma boa iniciativa, né? Sistema interessante, você vê que a resolução ela vem pontualmente, não é aquelas normas, você vê, por exemplo, o Sistema Nacional de Segurança Pública, né, temos lá o projeto, muito programático, aqui não, você já está vendo o que tem que fazer. É outro nível de detalhamento, beleza? Então é manter o registro dos encaminhamentos sociais de caráter voluntário, recomendados pelo juiz ou indicados pela equipe técnica, bem como os de exame de corpo de delito, que eventualmente, né, o juiz ali da audiência de custódia tenha solicitado. Então o próprio juiz, em regra, já tem que ter feito lá na polícia. Né? Mas se, né, o juiz aqui, ele determinar, vai poder também, né, às vezes só pelo juiz que verifica ali essa necessidade. Analisar os efeitos, impactos e resultados da implementação da audiência de custódia. Então, os dados que estão no sistema, verificar a efetividade da própria audiência de custódia. Ok? Parágrafo 2º. A apresentação da pessoa presa em flagrante delito, em juízo, acontecerá, olha lá, mais uma volta aqui, ó, pra gente ver. Nossa, você vê que nós estamos vendo essas 24 horas a contar de quê? Você vê que hora pressupõe que é da apresentação, hora não. Olha mais um aqui que dá essa divergência aqui, ó. A apresentação da pessoa presa em flagrante delito em juízo, ou seja, audiência de custódia, acontecerá após o protocolo e distribuição do auto de prisão em flagrante. Opa, meu amigo, só que pelo CPP, o delegado tem até 24 horas para realizar esse auto de prisão em flagrante. Que é nessas 24 horas que ele tem que fazer, entregar a nota de culpa, comunicar ao juiz a cópia do auto de prisão em flagrante, formalizar o auto, interrogatório, ouvir vídeo, testemunho, porque nós temos uma comunicação imediata. Pisou na delegacia, pela Constituição, tem que fazer uma comunicação. E depois é essa do auto de prisão em flagrante. Então aqui, nesse parágrafo 2º, já te indica que é o quê? Na verdade, o cara pisou na delegacia, em até 48 horas ele tá na frente do juiz. Por quê? São 24 horas palavra ao auto e a apresentação vai ser feita depois, após, né, o protocolo de distribuição do auto de prisão em flagrante. É o que dá para fazer o entendimento aqui também. Né? Olha lá, distribuição do auto de prisão em flagrante e respectiva nota de culpa. Nota de culpa também. Qual é o prazo para entregar a nota de culpa? Até 24 horas. Perante a unidade judiciária correspondente. Dela constando o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas do flagrante. Perante a unidade responsável para operacionalizar o ato de acordo com os regramentos locais. Então, tem que já ter feito essa, não necessariamente, o auto de prisão em flagrante vai ser comunicado para o mesmo juiz lá da audiência de custódia. Tanto tá aqui, ó. Faz a comunicação normal para as regras. Ah, isso vai para o juiz aqui, plantonista da localidade e tal. Só que às vezes pode ter um juiz, vamos dizer assim, responsável
nos incisos 3 do parágrafo 1º, serão disponibilizados no sítio eletrônico do CNJ. Razão pela qual as autoridades judiciárias, responsáveis, devem assegurar a correta e contínua alimentação do SISTAC. Então tá lá. Então, feitos os dados, as autoridades judiciárias vão assegurar essa alimentação do SISTAC. É uma imposição, né, para os magistrados com a atribuição de atuar na audiência de custódia. Continuando, olha o artigo 8º. Na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará, então já está falando como é que tem que se dar essa audiência de custódia. Então não é só assim, apresenta aqui, ó, tem 10 presos aqui. Ó, todo mundo aqui foi preso em flagrante hoje, ó, 30. Todo mundo viu o juiz, quer relatar alguma coisa? Não, não é assim. A resolução vem dizendo como é que é, já fala que tem que ter uma entrevista, olha aí. Então vamos lá. Na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará, então é meio que um interrogatório, ó, entrevistará a pessoa presa em flagrante, que a gente sabe que é de quem que a gente está falando aqui. Né? A audiência de custódia, ela pressupõe uma prisão em flagrante. Ok? Então, na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em flagrante, devendo esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as questões a serem analisadas pela autoridade judicial. Tem que explicar para ele o que ele está ali, porque o preso nunca leu a resolução aqui do CNJ, né? Às vezes não tem nem informação sobre nada disso. Então tem que explicar, olha, eu sou o juiz, estou aqui, o senhor foi preso em flagrante, tem audiência de custódia com essa finalidade, o senhor quer relatar alguma situação, como é que se deu a sua prisão, quer prestar alguma informação. Então é nesse sentido. Continuando. Assegurar que a pessoa presa não esteja algemada. Não esteja algemada. Salvo em caso de resistência. Está resistindo, às vezes logo após ali os policiais vão e falam que ele tentou fugir, né, ou tem fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria mesmo da pessoa, às vezes o cara quer se matar, ou mesmo alheia, devendo à excepcionalidade ser julgada por escrito. Até aqui não poderia ser diferente, que nós temos, inclusive, súmula vinculante do Supremo no particular, ok? Da ciência sobre o seu direito de permanecer em silêncio. Então, olha que interessante, também na audiência de custódia, ele tem o direito de ficar calado, tá lá. Não é obrigado a responder nada na audiência de custódia. Então, você está vendo que nós estamos meio que antecipando um interrogatório. Parecido, é uma entrevista, informações, assegura o direito de calado, tá lá. Nós vamos continuar aqui, mas a princípio com essa entrevista é um interrogatório. Foi feito interrogatório na polícia e agora mais perguntas sobre o fato no juiz, que ele pode esclarecer o que ele quiser, ok? O direito de audiência. Vamos lá. Questionar advogado não. Nem ser atendido por médico, você está lesionado, não, nada não. Comunicar para o seu nada não. Então olha aqui, ó, uma fiscalização, porque às vezes alguma dessas condutas aqui pode estar trazendo infrações administrativas e até penais para a autoridade policial que não implementar aí, esses direitos, ok? Porque a gente sabe que no inquérito não tem contraditório
na época ali que foi feito, o momento que foi feita essa comunicação, pode até dar um flagrante nos policiais, a depender do prazo. Pode até configurar uma situação. Mas essa tortura está tão evidente que pode chamar os policiais, vocês estão presos em flagrante. Dá para acontecer? Dá. Chegou uma informação, chega um terceiro, uma testemunha. Dá, dependendo do prazo, não é o que em regra vai acontecer, mas né, aqui pela leitura é possível um desdobramento nesse sentido. Inciso 7. Verificar se houve não tiver sido realizado, não foi realizado, os registros se mostrarem insuficientes, não permite ali uma identificação, a alegação de tortura e maus tratos referir-se a momento, né, posterior ao exame realizado, em que o juiz vai verificar e proceder à realização, determinar que o perito faça ali o exame de corpo de delito até com os quesitos informados pelo próprio CNJ em outra resolução. Olha o inciso 8º. Abster-se, então olha lá, para o juiz, ó, vai evitar de formular perguntas com a finalidade de produzir provas. Então tá aqui, ó, não é constituir aqui um interrogatório para ser considerado aí como prova, né? Prova para investigação, ação penal relativos aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante. Então não é essa a finalidade, mas vão ter essas informações ali, vão estar devidamente registradas. Tanto a acusação quanto a defesa pode depois fazer uso disso. Às vezes ele diz como é que foi a prisão, pode usar. Então, deve abster de formular essa pergunta, mas vamos ver a questão da utilização disso. Ok. Adotar as providências a seu cargo para sanar possíveis irregularidades. Então, o juiz verificou alguma irregularidade, tem que dar o devido encaminhamento. Averiguar, por perguntas e visualmente, hipótese de gravidez, existência de filhos ou dependente sob cuidados aí, ó, da pessoa presa em flagrante delito, histórico que ele teve de doença grave, incluídos os transtornos mentais de dependência química, para analisar o cabimento do encaminhamento assistencial. Então isso também tem que ser observado na audiência, né? Perguntas e até mesmo constatação visual sobre essa finalidade. E da concessão da liberdade provisória, sem ou com a imposição de medida cautelar. Beleza? Após a oitiva da pessoa presa em flagrante delito, então ouviu a pessoa presa em flagrante delito, o juiz é o que não foi esclarecido com as perguntas do juiz, então essas perguntas, compatíveis com a natureza do ato. Então, se o defensor, por exemplo, está vendo que o promotor está querendo reformar a prova, pela ordem, excelência, ó, só alertando o Ministério Público que o momento para ele fazer a pergunta sobre o fins probatórios não é agora, tá lá, e o Ministério Público é a mesma coisa. Então aí, ó, devendo indeferir as perguntas relativas ao mérito, olha lá, isso vai ser indeferida. Perguntas que as partes façam, seja o Ministério Público, seja a defesa, não pode estar trazendo perguntas em relação ao mérito dos fatos que possam constituir eventual imputação, tá lá. Ele está ali confessando alguma situação, permitindo em seguida requerer. Então abre as reperguntas e depois tanto o Ministério Público quanto a defesa pode pedir o relaxamento da prisão,
se foi legal. Então, olha que interessante, vai materializar, vai documentar eventual pedido de relaxamento de prisão, ok? Pode ter isso lá por consequência, se verificar que o flagrante foi ilegal. Além disso, pode ter pedido lá de concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação da cautelar do 319. Pode pedir também, né? Aqui mais é para o Ministério Público, a defesa vai ser difícil pedir isso aí, mas pode ela também aí requerer aí ao Ministério Público, né? Prisão preventiva, se presentes os fundamentos 312, 313 do CPP, e também a adoção de outras medidas necessárias para a preservação de direitos. É o momento em que esses pleitos aí, eles vão estar devidamente formalizados, né, eventuais pedidos nesse sentido. Ok? Tranquilo? A oitiva da pessoa presa será registrada, fica lá registrada, preferencialmente em mídia, dispensando-se a formalização do termo de manifestação da pessoa presa ou do conteúdo, né, das postulações das partes. Então não precisa formalizar um ato informal, ó, dispensando-se a formalização do termo de manifestação da pessoa presa ou do conteúdo das postulações das partes, e ficará arquivado na unidade responsável pela audiência de custódia. Fica lá, então, esse acontecimento. Você está vendo que ela tende a, se fez a audiência de custódia, não viu nenhuma irregularidade, alguma coisa, morreu ali. Está lá. Fica arquivado na audiência de custódia. A ata da audiência de custódia conterá apenas e resumidamente a deliberação fundamentada, também isso aqui ó, é uma limitação para também não constituir elemento probatório. Olha o que ele fala aqui, ó. Conterá apenas e resumidamente a deliberação fundamentada que o magistrado ali entendeu, ok? Quanto à legalidade e manutenção da prisão. Cabimento de liberdade provisória com ou sem imposição de cautelares, considerando-se o pedido de cada parte, como também as providências tomadas no caso da constatação de indícios de torturas e maus-tratos que o juiz tem que formalizar. Então isso é importante, você vê que já tenta restringir ao máximo para isso não ser meio probatório. Então a ata de audiência, ela é restrita, ó. Tem que ter apenas e de forma resumida a deliberação do juiz quanto à legalidade, se é caso ou não de relaxamento, se é caso ou não de cabimento de liberdade provisória e o que foi feito em caso de indício que tenha tido ali de tortura e maus-tratos. Então você vê que é uma medida interessante porque já chama todo mundo para responsabilidade lá no auto de prisão em flagrante. Então fez o auto, antes era só delegacia, agora não, passou pelo juiz, aí como é que o juiz não viu isso aqui? Ministério Público, tá lá o defensor, tá lá o advogado. Então, beleza? Importante essa medida aí de apresentar, porque aí tem um controle efetivo e maior. Você vê que fala tanto, controle externo do Ministério Público. Cadê que fazia isso? Não fazia. Ministério Público nas delegacias, não fazia. Tá, agora o CNJ impôs para o magistrado e também para o Ministério Público Defensor esse contato posterior aí com o preso. Beleza? Concluída a audiência de custódia, cópia da sua ata será entregue à pessoa presa em flagrante, vai ter direito a ficar com a via, ao defensor e ao Ministério Público, tomando-se a ciência de todos e apenas o auto de prisão em flagrante com antecedentes e cópia da ata, né? Só isso seguirá para livre distribuição. Então, conclui a audiência, cópia vai para a pessoa, defensor, Ministério Público, tudo, né? Todo mundo vai tomar ciência, ficar todo mundo intimado, e apenas o auto de prisão em flagrante, que é o documento que a delegacia, né, foi feito na delegacia, com os antecedentes do sujeito e cópia da ata, que é resumido, tem que ter, vai seguir para livre distribuição, aí para qual o juiz que vai ser distribuído aquele ato, ok? Vai ser feita a distribuição. Proferida uma decisão que implicar em relaxamento da prisão em flagrante, ou mesmo concessão de liberdade provisória sem ou com a imposição de cautelares, alternativas à prisão, ou quando determinado o imediato arquivamento do inquérito da pessoa presa em flagrante delito, será prontamente colocada em liberdade. Então olha o poder aqui que é dado lá na audiência de custódia. Prontamente colocada em liberdade mediante a expedição do alvará de soltura e será informado sobre seus direitos e obrigações, salvo se por outro motivo tenha que continuar presa ali. Por exemplo, o sujeito tem um outro mandado
de prisão. Está registrado lá no sisteminha um mandado de prisão, aí não vai conseguir. Beleza? Tranquilo? Então você vê aqui disposições sobre toda a rotina da audiência de custódia. É uma medida muito importante e a forma como ela fez a resolução do CNJ bem detalhada evita que cada unidade da federação faça de um jeito ou nem faça, né, essa audiência de custódia. Então vamos lá, artigo 9º. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, estamos lá no 319 do CPP, deverá compreender a avaliação da real adequação, isso já está na lei, já está lá no CPP, real adequação e necessidade das medidas, com estipulação de prazos. Isso aqui não detalha lá, né? Aqui a lei, a resolução do CNJ vai detalhando mais essa questão dos prazos para seu cumprimento e para a reavaliação de sua manutenção, observando o protocolo 1 desta resolução. Então aqui o CNJ deu um passinho a mais do que estava lá no CPP, né, detalhando mais ainda como tem que ser feita aí a aplicação do 319. Vamos botar o 319 na tela? Põe pra gente aí. Do CPP. Olha lá. São medidas cautelares diversas da prisão. Então, ao invés do sujeito ficar preso preventivamente, pode ser submetido a uma dessas medidas cautelares. Olha lá. Primeiro, comparecimento periódico em juízo. E olha lá, né, tem a determinação de aí, vai fixar. Qual é esse período? Periódico é quando? Olha lá, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz. Isso já tem que constar também na decorrente da audiência. Para o sujeito, né, o preso informar e justificar suas atividades, o preso que foi concedido liberdade provisória. Proibição de acesso ou frequência em determinados lugares, né? Botecos, prostíbulos, coisas do jeito, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado, que aqui ainda estamos num momento recente, né, não temos ainda a figura do acusado, permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Proibição com manter contato com pessoa determinada, está lá incomodando, perturbando. Quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado, aqui para a gente mais é indiciado, não é nem indiciado, aqui porque o delegado só fez o auto em flagrante, ele pode, se bem que quando tem um auto, não, esse indiciamento tá bom, porque toda vez que tem um auto em flagrante, o cara já é indiciado, então usa mais esse tema, acusado não, porque nós não temos ação penal ainda aqui durante a audiência. Proibição de ausentar-se da comarca, proibido de ausentar da comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalhos fixos. Suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio que o está utilizando para a prática de infrações penais. Internação provisória, né, no caso dele ter, né, ser inimputável ou semi, olha lá, internação provisória do acusado, nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser ou inimputável, olha lá, ou semi-imputável, e houver risco de reiteração. É uma medida cautelar. E uma das cautelares, ó, uma, não é a única não, embora seja uma das que são mais utilizadas aí, mas não é a única. Fiança nas infrações que admite para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada a uma ordem judicial. E aí também, por fim, lá do artigo 319 está lá no CPP, a monitoração eletrônica. Então vamos marcar ela aqui, olha lá, monitoração eletrônica, ela é uma das medidas cautelares diversas da prisão. Então, você vê que essa fundamentação o juiz já tem que analisar, já fazer a análise lá na audiência de custódia, já dizer o prazo, quanto que vai durar, quanto que vai ter que se apresentar para poder estar fazendo novamente. Então, isso já tem que fundamentar nas 24 horas após o contato, após a entrevista com o preso. Beleza? Vamos tomar um cafezinho e já volta aí. Até já.